Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vim aqui trazer uma crítica da nova temporada da série You, que estreou recentemente aí na Netflix. No caso eu tô falando aqui da terceira temporada. Então antes de mais nada é óbvio que eu vou mencionar coisas da primeira temporada e da segunda temporada de You. Só que referente à terceira, essa vai ser uma crítica sem spoiler. É só lá no final que eu vou mencionar uma coisa com spoiler, mas vai estar um aviso aparecendo na tela e tudo mais, pra não pegar ninguém de surpresa. Então assim, o aviso está dado, o que vai ter spoiler, o que não vai ter. Eu acho que não vai adiantar muito se você acabou de começar a assistir You e você for ver esse vídeo, tá? Porque eu vou mencionar coisas das primeiras temporadas. Mas antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de You, né? Também assiste essa série que eu gosto muito, por sinal, eu acho incrível toda a dinâmica que essa série tem, é uma temática muito interessante. E compartilha esse vídeo também pra todo mundo que você conhece que gosta de filme, série ou até mesmo Stranger Things, né, que eu falo bastante aqui no meu canal. E eu também habilitei uma função aqui no YouTube que se chama Valeu, é uma função beta, eu acho, né, se eu não me engano, pelo que eu entendi era uma função beta ainda, que basicamente permite que vocês me ajudem financeiramente caso queiram, tá, gente? Não é uma obrigação de ninguém, não vai fazer isso escondido do pai, da mãe, pra você doar dinheiro aqui pro Plantão Geek, porque essa grana eu também usaria pra comprar os equipamentos melhores, microfone melhor, tudo pra melhorar aqui o canal. Então quem quiser ajudar tem essa opçãozinha agora aí no Plantão Geek chamada Valeu, que meio que destaca o seu comentário, faz algumas coisinhas bem legais, só que repetindo, ninguém é obrigado, tá, gente? Pelo amor de Deus, se você for fazer aí com o seu coração bom e tudo mais, beleza, mas você não precisa, tá? Pelo amor de Deus. Já se inscreveu, já deixou o seu like, já ativou o sininho? Então tá bom, dá pra gente começar a falar aqui o que foi essa terceira temporada da série You, ou então em português ficou Você, né? Que é uma tradução direta. Bom, eu queria abrir essa crítica falando já de uma coisa que foi muito positiva e ao mesmo tempo foi negativa. Eu acho que foi uma, sei lá, é um tópico meio equilibrado que aconteceu aí na terceira temporada de You. Vamos começar pela parte negativa disso, porque assim, gente, eu acho que a terceira temporada, ela foi redundante em algumas coisas. Como assim? Eu vou explicar. Eu acho que teve momentos que a temporada deu muitas voltas pra dizer a mesma coisa. É como se eles tivessem o objetivo de passar uma mensagem e eles quisessem garantir que todo mundo ia entender a mensagem, então eles falaram dela diversas vezes, de formas diferentes, porque assim, quando você tá vendo uma série, quando você tá vendo um filme, a mensagem pode ressoar pra você de maneiras diferentes, então You quis assegurar que todo mundo, com todas as interpretações possíveis, recebesse a mesma mensagem. Tem alguma coisa de errada nisso? Tecnicamente não, só que se você não dosar muito, pode ficar redundante, que foi o caso da terceira temporada de You. Só que a parte positiva deles fazerem isso é que eles acabaram intensificando e exemplificando muito do que é chamado de narrativa psicológica da série, que seria tudo aquilo que trabalha a motivação do personagem, o porquê que ele age dessa forma. E assim, You sempre trabalhou isso, né, ao decorrer das temporadas, né, a gente tá falando aqui de sociopatas, personagens que já são complexos por natureza, mas nessa terceira temporada eles deram uma aprofundada na persona do Joe e da Love que eles não tinham dado em outras temporadas, né? Eles meio que cavaram o máximo que eles podiam desses personagens e ficou incrível, sabe? Ficou uma dosagem muito boa. Então, assim, foi uma coisa negativa e positiva que aconteceu simultaneamente e eu quis comentar aqui. Isso deles dosarem a narrativa psicológica foi muito bom pra você ver como é que funciona essa dinâmica do Joe e da Love agora na terceira temporada, que eles estão ali como um casal, eles têm um filho, eles têm praticamente uma vida perfeita, tipo, não tem o que esses caras reclamarem, mas é óbvio que eles acham alguma coisa, né? Acham algum problema, porque assim, se até a gente, que às vezes tem alguns momentos na nossa vida que a gente tecnicamente não tem o que reclamar, a gente arruma alguma coisa, né? Sempre tem alguma coisa que tá fora do lugar e a gente reclama um pouquinho, então os caras não ia ser diferente também. Isso permite com que a gente saiba diferenciar o Joe e a Love e o tipo de comportamento deles. Pra começo de conversa, ambos os personagens representam tipos de sociopatas diferentes. Eu sei que tem muita
muita gente que fala que o Joe e a Love são psicopatas e tudo mais, só que na real eles são sociopatas na minha perspectiva, né? No meu ponto de vista. Não sou psicóloga pra dar diagnóstico desse, assim, sabe? Um diagnóstico desse pra um personagem, mas eu acredito que eles são sociopatas porque eles têm um tipo de sentimento que eles priorizam. O psicopata não possui empatia, ele não tem muito sentimento pelo outro, então é um pouco diferente de sociopata. E no meu ponto de vista, o Joe e a Love, eles têm sim sentimentos, sabe? Eles têm algumas coisas relacionadas ao outro, assim. Eles não são tipo uns robôs que não sentem nada, né? Muito pelo contrário, eles sentem até demais. O Joe, ele é tipo um sociopata que é chamado de antissocial, que seria aquele sociopata que se encaixa perfeitamente na sociedade que convive, é extremamente inteligente, extremamente manipulador, ele consegue premeditar, sabe? Ele não é tão impulsivo, o que é diferente da Love, que é uma sociopata que se chama estado limite. Esse termo é muito associado àquele negócio de rebelde sem causa, sabe? É a pessoa que ela só reage, ela é muito impulsiva e tudo mais. Então, a Love, ela não tem uma capacidade muito gigantesca, assim, de premeditar as coisas que ela faz. Ela só age depois que ela percebe que ela fez a cagada. Inclusive, isso é exemplificado de uma forma bem legal na série, que seria a diferença entre reação e resposta. Chega até a aparecer no trailer de You, por isso que eu tô mencionando isso, porque o Joe e a Love vão pra uma terapia de casal, que é mostrada no trailer, e lá a psicóloga ensina um pouquinho a definição de reação e resposta. E assim, o timing que eles explicam isso, enquanto mostram o convívio do Joe e da Love, ficou uma coisa muito legal de assistir, sabe? Fica meio que, quase que didático. A gente aprende um pouco, assim, dessa coisa envolvendo o psicológico dos protagonistas, ao mesmo tempo que tá vendo a dinâmica deles. Então fica uma coisa bem ilustrativa, digamos assim. Uma coisa que o Joe e a Love têm em comum, que fica bem nítido na terceira temporada, e meio que guia a temporada inteira, eu acho isso muito interessante, é que os dois têm uma mania de querer consertar pessoas quando elas não pedem pra consertar, sabe? Tipo, a pessoa, ela tá lá lidando com o próprio processo, eles se metem no meio com essa ideia de, não, eu quero ajudar, eu quero, né, auxiliar essa pessoa em alguma coisa, quero fazer alguma coisa por ela. Fica com esse sentimento de proteção muito grande em relação a alguém, só que aquela pessoa não pediu por isso. Tipo, não tem nada a ver. E aí eles acabam sendo invasivos, né? E é engraçado porque você fica assim, cara, como é que eles escolhem uma pessoa pra proteger, né? O que que aquela pessoa tem que ter pra ser escolhida pelo Joe ou pela Love para proteger? E a explicação disso já tinha sido exemplificada em You antes, só que nessa terceira temporada ficou muito mais forte, que seria a origem do passado dos personagens, né? Então o Joe associa muito as coisas da vida dele à primeira infância, a toda aquela questão da mãe dele, né? Tem mais flashbacks do Joe nessa temporada que são muito interessantes. E pelo lado da Love, ela associa muito com a relação que ela tinha com o irmão dela, né? Que também remete ali à primeira infância. Então é muito interessante você ver, por exemplo, a dinâmica desses personagens com outros personagens novos ali de Madre Linda, né? Que é o nome do lugar onde o Joe e a Love foram morar. Porque esses novos personagens, esses vizinhos, alguns deles remetem a figuras do passado dos sociopatas, entendeu? Então você tem, tipo, uma mulher que é totalmente oposta à mãe do Joe, porque o Joe considerava a própria mãe uma pessoa meio ruim, né? Uma mãe ruim. Ou então você vê um menino que é muito semelhante ao Ford, né? Que é um personagem lá que se chama Theo, enfim, chame como quiser. E aí a Love vê nesse menino, tipo, cara, é muito parecido com meu irmão, é um cara meio problemático, ele tem um coração muito bom, ele é muito bonzinho, sabe? Ele não é uma pessoa ruim. Só que ele fez decisões erradas na vida, então até fisicamente, eu lembro quando eu olhei esse personagem assim, eu falei, cara, ela se associou a ele, né? Conversa com ele e tudo mais por conta dessa associação que ela faz na cabeça com o Ford. Só que assim, tanto Joe quanto Love, eles sabem o que aconteceu com essas pessoas do passado deles. Não acabou muito bem, essas pessoas do passado. Então é por isso que eles criam esse sentimento de proteção em volta das vítimas, digamos assim, né? Não vítima no sentido de matar, nem nada assim, mas as pessoas que eles escolhem dar atenção. Porque é claro, ao decorrer da terceira temporada, você tem vários desfechos, e esse aqui é um vídeo sem spoiler, eu nunca falaria do nada um bagulho assim pra vocês, né? Outra coisa mega interessante é que, superficialmente, o Joe e a Love, eles trabalham muito bem juntos, sabe? Porque eles são meio que opostos complementares, né? Um é a resposta e outro é a reação. Um é mais metódico, né? Mais pragmático, e a outra é mais impulsiva. Então eles são pessoas que meio que compreendem o outro extremamente, e isso assusta a dinâmica deles. É por isso, inclusive, que eles ficam tão desconfortáveis, né? Eles ficam desconfiando um do outro constantemente ao decorrer da temporada.
temporada, justamente porque eles conhecem muito bem um ao outro, sabe? E isso é muito interessante. Tem horas que isso é extremamente positivo e tem horas que isso é extremamente negativo. Então eu achei super legal, por exemplo, aquela foto que saiu da terceira temporada que tem os dois mega fifis, assim, numa janela, meio que espionando o que tá acontecendo, porque eles estão fazendo a mesma coisa, né? Eles estão ali como um time mesmo. E é interessante que o início da terceira temporada é completamente diferente da primeira e da segunda. Enquanto na primeira e na segunda você tinha os personagens, né? No caso, o Joe, focando numa menina, né? Aí ele começa a conhecer a menina até chegar ao ponto que tudo perde o controle. Na terceira temporada, a gente já chega, assim, já começa com as coisas descontroladas, digamos assim, né? Seja pra qual sentido for, né? Já começa num tipo de descontrole. E aí a temporada é sobre essa dinâmica do Joe com a Love. Eu resumo a terceira temporada dessa forma. É como funciona a dinâmica de dois sociopatas que, em teoria, seriam perfeitos juntos, mas na prática fica bem perigoso. É muito importante essa temporada ser focada em como você livra do problema, em vez de você ir construindo aos pouquinhos, né? Pra fazer sempre a mesma estrutura, igual as temporadas anteriores, como eu falei. É interessante você já começar com confusão na terceira temporada, apesar de parecer muito rápido, né? Porque isso pode remeter que a corda tá se estreitando, sabe? Tá ficando mais difícil a cada temporada e uma hora não vai dar mais. Então isso meio que é um prelúdio pro final de You, na minha opinião, sabe? Apesar de a quarta temporada ter sido oficialmente confirmada, pra mim apresenta meio que como se fosse assim, olha, vão se preparando pro final de You, porque a corda tá estreitando, tá ficando mais difícil. Eu acho interessante que a definição de amor, tanto pro Joe quanto pra Love, é praticamente a mesma. É uma coisa assim que envolve essa proteção, envolve você se livrar daquilo que atrapalha o outro, porque eles querem consertar uma pessoa, né? Eles querem consertar alguém, só que às vezes é outra pessoa que tá atrapalhando esse alguém, né? Porque existe embuste na vida toda. E aí o Joe e a Love não percebem que eles são os embustes, né? E aí o que resta pra eles? Ficar culpando um ao outro, tipo, não, o problema não sou eu, o problema é você. Sendo que é tipo, fica igual aquele meme do Homem-Aranha, de todo mundo se apontando assim. É porque é dois sociopatas falando que o outro que é o problemático da história, sabe? E essa dinâmica, de novo, é muito interessante assistir na terceira temporada, sabe? É uma coisa que prende muito, principalmente porque a atuação dos atores ali, a Victoria Pedretti e o Penn Badgley, que é o Joe e a Love ali, né? Eles são muito bons no que eles fazem. Então eles têm uma dinâmica, eles têm uma química que é muito interessante. Inclusive, eu quero dar muito destaque aqui, apesar do Penn ser um ator muito bom, eu quero dar um destaque especial nessa temporada pra Victoria, porque assim, gente, essa mulher muda de expressão com uma facilidade que é chocante, sabe? Ela passa de alguém inocente pra alguém perigoso, pra do nada ficar com medo, pra do nada ficar chorando, tipo, em 10 segundos. Ela passa todas essas expressões possíveis. Eu até comentei no meu Instagram, eu falei que a Victoria era uma atriz de sobrancelhas, né? Porque tudo a sobrancelhinha dela tá lá, ó. Indo pra cima, pra baixo, fica sambando a sobrancelha dela. Essa definição de amor é tão importante em You que você já parou pra se perguntar por que a Love chama Love, que é literalmente amor, significa amor, o nome da mulher. Então você dá um foco, assim, até que especial pra Love, né? Nessa temporada você entende também algumas coisas do ponto de vista dela, que eu achei essencial, apesar de achar que poderia ter sido mais aprofundado essa questão do passado da Love. Tem algumas informações que você vai jogando na temporada, que elas são legais, algumas são previsíveis, outras não, outras são, nossa, caramba, né? Não sabia disso. Só que, como eles estavam dando flashbacks pro Joe, eu acho que seria interessante se eles tivessem dado flashbacks literais pra Love também. Eu acho que seria muito mais eficaz, ia ser um recurso muito mais empático, na minha opinião. E como eu tinha comentado antes, pro Joe e pra Love é muito importante essa questão da família, justamente porque a falta da presença familiar foi algo recorrente na vida dos dois. Só que você vê, essa falta de presença às vezes não é física, né? Como, por exemplo, é a questão da Love com a mãe dela, a Dottie, que também tem um arco super interessante na terceira temporada. Ela tem uma coisa muito bacana envolvendo o conflito progressista, né? Que seria um problema que vai escalando e vai virando uma coisa gigantesca. Então eu fiquei muito interessada na história da mãe da Love nessa terceira temporada. E isso não é novidade pra You, já que essa série sabe aproveitar muito bem os coadjuvantes que são colocados ali. Toda temporada você tem ali 12, 13 personagens novos que vai jogando, e eles são aproveitados, pelo menos na minha visão, na perspectiva e na intensidade correta. Então você teve outros personagens coadjuvantes nessa temporada que foram mega interessantes também, né? Você teve todo o rolo envolvendo o Matthew e o Theo,
Yu nessa temporada. Teve o casal que foi super engraçado e dinâmico também, que seriam a Sherry e o Carrie. Eles foram personagens que eu odiei no começo e depois acabei gostando muito. Você tem a personagem Marianne e também no núcleo dela tem o Dante, que eles são amigos, eles trabalham ali na biblioteca. Inclusive, a personagem da Marianne tem uma fala muito interessante com a Love. Tem todo um diálogo junto com essa personagem que foi bem emocionante quando eu assisti. E isso só deu profundidade tanto pra Love quanto pra Marianne. Então, os coadjuvantes, eles são muito bem aproveitados, na minha perspectiva, em You. E na terceira temporada, não foi diferente. Outra coisa que eu achei super bacana é que em determinado momento, o Joe explica um pouquinho o que é arma de Chekhov, que seria literalmente um recurso de audiovisual que explica que tudo que você mostra ou toca, né, pra qualquer coisa ali, deve ser utilizado. Então eu achei muito engraçado que You explicou um conceito que eles usam o tempo todo. Tipo, o protagonista tá falando o que é pra você fazer. Ele tá falando, tipo, presta atenção nisso aqui. Tanto que os sociopatas lá, né, o Joe e a Love, eles constantemente dão sinais do que eles vão fazer através de arma de Chekhov. Então, por exemplo, você sabe que quando a Love tá cozinhando, significa que ela tá estressada, ela tá irritada e talvez ela vai aprontar alguma coisa. O mesmo se aplica ao Joe quando ele começa a ler muito, né? Significa que ele tá pensando, tá rodando muita coisa na cabeça dele ali, porque esses são basicamente o modus operandi deles, é como eles funcionam. Inclusive, é uma ótima forma de manipulação em relação a quem eles vão escolher ali como vítimas, como eu falei, né? Porque eles conseguem conhecer muito uma pessoa a partir do gosto culinário dela, né? O que ela gosta de comer, no caso da Love. E no caso do Joe, no que ela gosta de ler. Ele julga muita pessoa pelo que ela lê e a Love julga a pessoa pelo que ela gosta de comer. Então até os gostos deles, né? Até as coisas que eles usam pra se desestressar são utilizáveis na terceira temporada, na segunda também foi e na primeira também foi. Eles mantiveram um padrão. Outra coisa mega interessante que eu achei nessa temporada é que ela foi recheada de críticas sociais, com destaque aqui a uma crítica social envolvendo os anti-vacina, né? Ou como eles estavam chamando lá, anti-vax. E é interessante porque You se passa numa realidade após a pandemia. Tanto que tem uma hora que eles mencionam assim, fulana de tal foi pega aí numa gafe, fazendo uma festa e tudo mais, enquanto tava todo mundo estocado com álcool em gel no ano passado. Ou seja, eles deixam claro que aquilo ali tá se passando depois da pandemia. E isso é muito interessante porque basicamente me remete que o roteirista, ele não quis arriscar criar uma história num contexto pandêmico, sabe? Numa coisa assim que o personagem teria que levar em consideração que tem uma pandemia acontecendo. Só que ao mesmo tempo, eles sabem que a série vai se passar, né, no nosso momento atual aqui, na realidade, durante a pandemia. Então eles quiseram criticar o movimento aí anti-vacina e toda essa coisa de maneira super eficaz e eles utilizaram uma outra doença, sabe? No caso ali eles mencionaram sarampo. Só que a crítica é a mesma. A crítica se aplica ao nosso momento, sendo que na série não estamos no mesmo momento. E isso foi incrível, gente. É uma sacada, assim, muito brilhante que aconteceu. E eles fazem uma crítica dessa, assim, na minha contagem foi umas 4 vezes. Em situações diferentes, tudo assim, num timing certinho, não foi nada exagerado. Foi tudo construído pra isso, sabe? É bem bacana mesmo. E isso é até interessante pra história pessoal da série, porque a gente tem um ator dessa série chamado Mark Bloom, que ele fez o Mr. Mooney, né? Aquele cara que cuidava do Joe na primeira temporada. Esse ator, infelizmente, faleceu de Covid-19, então eles têm toda uma homenagem pra ele no final do primeiro episódio, tem lá o nome dele, né, em memória. Então eu imagino que deve ter sido interessante o processo deles escreverem uma crítica anti-vacina, sendo que eles têm alguém do elenco que morreu de Covid-19, sabe? Então deve ter sido uma parada meio tensa. Outro tipo de crítica que eles fizeram também, eles chamaram lá na série de crítica de síndrome de mulher branca. Que seria basicamente, se você é uma mulher branca e com dinheiro, você consegue se livrar facilmente de um monte de coisa. E isso foi bem trabalhado na série, porque essa síndrome de mulher branca tem uma hora que ajuda os personagens e tem uma hora que prejudica totalmente. E aí no final das contas você fica, cara, sempre alguém sai prejudicado, né? É uma crítica super válida, quando ela é apresentada é uma coisa que faz refletir mesmo. Então
eu achei super bacana que eles arrumaram um tempinho pra inserir esse tipo de crítica também. Quero fazer um parênteses aqui e elogiar a fotografia e também a trilha sonora nessa terceira temporada. Eu gostei bastante que eles utilizaram de muitos match cuts nessa terceira temporada, que basicamente seria quando você pega cenas que se passam em locais diferentes e coloca elas acontecendo simultaneamente pra ser meio que um complemento. Então tem uma sequência que envolve esse negócio de sarampo, que é muito bacana. Quem for assistir vai saber a cena que eu tô falando. É uma cena que envolve o Joe e tem essa temática de sarampo e foi muito bacana, sabe? É uma cena que fica rodando e tem um monte de match cut ao mesmo tempo, é bem legal. Mas agora, atenção, gente, eu vou começar a falar do final de You, então toma cuidado, ó, pula pra esse tempo que vai estar aparecendo aqui na tela, pra você pular toda essa parte com spoilers. Quando você assistir You, você volta nesse vídeo só pra você ver e complementar a crítica, tá bom? Mas vamos lá, vai começar uma parte com spoiler. Referente à morte da personagem Love na terceira temporada, eu preciso dizer que eu entendo que muita gente deve ter ficado brava, sabe? Muita gente deve ter ficado triste, porque a Love era uma personagem muito interessante. Só que assim, galera, na minha opinião, a Love é uma personagem que tava com a corda no pescoço desde a segunda temporada. Tipo, literalmente, ela foi construída com uma corda no pescoço já. E você teve também muitas e muitas dicas ao decorrer da temporada inteira que isso ia acontecer, sabe? O que deixa mais fácil e o que tira aquela ideia de, nossa, isso aqui foi do nada. Uma frase que eu acho que foi essencial que foi dita na série é que o mal deve ser coabido. Porque afinal de contas, o Joe e a Love, eles sempre se julgaram como o problema. Olha, você é o problema, eu não sou o problema. Eu tô achando que eu sou o culpado aqui, sendo que na verdade é você o problema. Então eles veem o outro como uma figura maligna. E se o mal deve ser coabido, ou seja, você tem que acabar com o mal, logo alguém vai morrer nessa história. O Joe tá narrando, o Joe é o protagonista, então possivelmente não vai ser o Joe, né? Apesar que tem algumas séries por aí que fizeram uns plot twist envolvendo esse negócio de narrador, não é toda a série que vai fazer isso. Então, assim, não deve ser o pensamento fixo na cabeça da galera. Você tem até mesmo uma fala da Dottie, que é aquela personagem que é a mãe da Love, falando assim pra Love, olha, eu tenho certeza que o meu marido quer me matar. Isso se eu não matar ele primeiro. Cara, você acabou de falar o final da série pra mim, Dottie. Parabéns. Isso foi o quê? No episódio 2? 3? Alguma coisa assim. Outra coisa que eu achei muito interessante, que foi quase como um easter egg no meio, foi tipo uma diquinha muito assim sutil, é só quem conhecesse a história ia saber, porque tem um momento que a Love menciona pro Joe algo referente a um serial killer chamado Jeff Dahmer, que foi basicamente um cara que assim, matava uma galera aí entre 78 e 91, 1978, 1991, e uma das características ali do modus operandi dele é que ele era canibal, então ele desmembrava as pessoas, sabe, comia e várias coisas assim, era horrível esse homem. E aí no final essa foi a história que venderam pro sumiço do Joe, né? Na terceira temporada, ele cortou até o próprio dedo, ele fez igualzinho o Pedro Pettigrew de Harry Potter, deixou um dedo ali pra falar que morreu, mas foi uma ideia de tipo, nossa, a Love cozinhou o marido, sabe? Ela matou lá o cara e tudo mais, fez igualzinho o método lá do Jeff Dahmer, que ela mesma tinha mencionado para o Joe. E aí, em teoria, ela fez isso com o Joe, o que é uma coisa muito doida. Mas assim, aproveitando que a gente tá numa parte com spoilers aqui, eu queria mencionar alguns contras dessa temporada, só que são contras que eu vou ter que falar spoiler, né? Então é por isso que tá nessa parte aqui. Você tem um momento que a Love, ela engravida e ela perde uma criança. E assim, gente, foi gratuito, não serviu pra nada. Tipo, não mudou em nada no que a Love pensava antes sobre ela mesma e depois. Tipo, não teve nenhum tipo de mudança. Isso nunca mais foi debatido. Foi totalmente gratuito. Foi só pra ter uma subtrama, um mini rolezinho acontecendo. E aí eu achei super desnecessário, sabe? Eu falei, nossa, não adicionou em nada. Foi gratuito, não deu em nada. Enfim, não gostei. Teve também alguns erros de verossimilidade em You, né? Nessa temporada, se eu não me engano, teve 2 momentos que eu me incomodei bastante. Um foi quando o Joe tá lá na mesa, né? Bem no último episódio, que ele vai ser pego pela Love e tudo mais. Que supostamente o Joe comeu uma pílula, assim, de adrenalina numa cena em que a câmera tava nele. Tipo, a gente tava vendo a cena e aí depois revelou um detalhe sobre a cena que a gente tava assistindo, tipo, literalmente, que a gente não viu. E assim, isso ficou esquisito, porque geralmente quando você vai adicionar detalhes que o público não viu numa cena, você não tá mostrando a cena pro público. Geralmente você faz um negócio assim, vou dar um exemplo bem besta. Eu saio por uma porta, aí eu dou um sumiço por algum tempo, né? A câmera não fica em mim, e aí depois é revelado que quando eu saí pela porta eu fiz alguma coisa. Mas a câmera não estava me acompanhando, sabe?
sabe? E aí foi diferente do que fizeram em You, que a câmera tava o tempo todo ali na mesa e a gente não viu o que o Joe tava fazendo. Tipo, a câmera tava num foco nele, assim, deveria mostrar. Então ficou meio esquisito, sabe? Ficou meio esquisito esse plot twist aí que eles montaram. E outra coisa que não seria nenhum contra, eu acho que é uma expectativa que eu só posso comentar aqui na parte de spoiler, é que, gente, o Joe tem um irmão. Onde está esse irmão? Porque o Joe ensinou pra gente o que é a arma de Chekhov. Ou seja, você mencionou o irmão, você tá falando dele, cadê? Cadê esse menino, né? Que por acaso ali ele se chama Jacob. Eu acho que a mãe do Joe tem alguma coisa com a letra J, né? Pelo visto. Mas enfim, estou muito ansiosa, espero que esse menino apareça de novo. Agora, voltando aqui pra parte sem spoilers, seja bem-vindo de volta, caso você tinha pulado aí o vídeo. Estamos agora na parte sem spoiler, agora você pode ver de boa. Na parte com spoiler, eu mencionei um termo chamado erro de verossimilidade, que seria basicamente quando você não cumpre aquilo que você tá apresentando, né? Você apresenta uma lógica e você não respeita ela. Uma das lógicas que foi desrespeitada na terceira temporada, que eu vou colocar aqui como um contra, foi o comportamento de alguns personagens. Tipo, um personagem que supostamente deveria ficar com medo e fugir, acabou ficando ali na cena pra ser pego e várias coisas assim. Então isso é um tipo de erro de verossimilidade que eu tô comentando aqui na parte sem spoiler, só pra vocês entenderem que isso foi algo que me incomodou. Eu vi alguns erros de verossimilidade em You. Eu também tenho uma reclamação a fazer em relação à personagem da Natalie, que é uma personagem que ela meio que introduz a temática da terceira temporada, porque eu achei que ela não teve o aprofundamento que era necessário, já que ela era uma peça importante da temporada. Principalmente por um outro personagem ser peça importante, assim, da temporada, junto com ela, que seria o marido dela, o Matthew. Tem bastante coisa envolvendo a relação deles, que é bem profunda, só que a gente não foi introduzido pra essa profundidade. E aí eu achei que ficou meio tipo, pô, daria pra você ter trabalhado um pouco melhor isso. E pra mim, o meu maior incômodo da temporada, gente, vocês estão preparados? Eu vou falar agora. O meu maior incômodo da temporada foi a Ellie. Onde está essa menina? Você lembra da Ellie na segunda temporada? Essa menina aqui, ó, que tá aparecendo na tela pra você ver. Gente, cadê essa menina? Cadê essa menina que eu tô com expectativas gigantes nela? Ela foi mencionada, eu acho que umas 3 vezes nessa terceira temporada. E eu achei que até o final, essa menina ia aparecer, ia fazer alguma coisa, mas aí já fico sabendo, essa menina não aparece não, tá? O foco não é ela, ok, entendo. Só que assim, por que você mencionou ela um monte de vezes, gente? Pelo amor de Deus, eu fiquei muito triste. Eu falei, gente, cadê a Ellie? Procura-se Ellie. Alô, Diana Ortega? Bora voltar a trabalhar em You, por favor. E o último comentário que eu quero fazer aqui é referente à quarta temporada, que já foi, né, aceita aí, já foi renovada, tudo mais. A terceira temporada nem tinha lançado, a quarta temporada já tinha sido renovada. Eu queria só fazer um comentário aqui, que eu acho que às vezes as pessoas não sabem disso, mas You é baseado em uma série de livros, tá? Tem livros de You. Então, assim, a segunda temporada foi baseada no livro Corpos Ocultos, né? Ou então Hidden Bodies. Inclusive, a escritora da saga de You, ela também já foi roteirista da série, então ela participa ali efetivamente nas coisas que a série faz. E eu acredito que essas novas temporadas, né, essa quarta temporada que vai ter, vai seguir a sequência aí de livros da mulher. Se eu não me engano, até o momento você tem 3 livros e a segunda e a terceira temporada adaptaram o mesmo livro. Então, pra mim, foi natural que eles já tenham renovado pra quarta temporada, porque a gente já tem um livro pra ser adaptado, né? Às vezes o roteiro já tá sendo trabalhado já. Então eu quero muito ver como é que vai ser o desfecho de You. Eu espero que tenha algo a ver com a Ellie, porque, gente, cadê essa menina? Nunca vou superar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de You, gosta de filme, série, de Stranger Things, etc. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!